Página oficial do Tio Intoxic na descrição. Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Conforme eu caminhava, comecei a ouvir o que se podia ouvir dentro de uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser as minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir o barulho dos insetos e dos animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande era essa maldita casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro de um quarto daquela casa era por causa do chão, compatível com o dos outros quartos. Pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança que a próxima árvore que aparecesse revelasse a porta. Depois de algum momento de caminhada, senti um mosquito em meu braço. Eu espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais mosquitos daqueles, em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejarem, para cima e para baixo de meus braços e pernas. E alguns deles foram para meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los. E com isso eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, que era mais um grunhido, para ser honesto. Eu não via um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu continuava sentindo. E eu ouvia eles voando pelo meu rosto e picando minha pele, mas eu não conseguia ver um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar. Mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava vista e eu ainda não tinha visto sequer a porta de saída. Então eu apenas rastejei, minha pele se contorcendo com a presença desses insetos malditos e fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas, mas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta quando eu ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente. Mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam. E eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com um 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem ouvir, fingir, pensar. Nada. Não podia fazer nada, além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. Ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei havia sumido. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas agora. A única real diferença
é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei, não fiz nenhum som. No começo, eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, de alguma forma, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava também. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. Eu sabia. A porta estava lá. Eu sabia que estava. Apenas sabia. Eu sabia que se de alguma forma pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje, eu me arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas. Pele branca, olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia com o corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar no quarto, mas era como olhar para duas dimensões diferentes. Quando eu olhava para a menina, eu via a coisa, e quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes na vida. E eu nunca estive mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do 6º. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá, com aquilo. E então, ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido.